Usufruto e outras armadilhas em leilões de imóveis. Bom, esse tema é, de certa forma, recorrente, mas muita gente não sabe por quê. E eu vou explicar agora para vocês. Os leilões de imóveis, por regra, com a aquisição dele, com a arrematação do imóvel, os direitos reais de garantia, que é os mais conhecidos, é hipoteca. A hipoteca ele é extinto com a arrematação, desde que o credor hipotecário seja intimado das datas do leilão. Agora, os direitos reais de uso, que é, por exemplo, usufruto e o direito real de habitação, eles não são extintos com a arrematação, independente de usufrutuário ou de o detentor do direito de real de habitação ter sido intimado das datas do leilão. O que eu quero dizer? Exemplo. Eu arrematei, exemplo, tá? No imóvel, esse imóvel tem um usufruto. A pessoa que tem usufruto, um exemplo que acontece muito é uma pessoa doar um imóvel para outra e reservar para si o usufruto. Se aquela pessoa para quem ele doou o imóvel, se essa pessoa tiver alguma dívida, o credor vai atrás desse imóvel, mas ele tem a propriedade do imóvel. Mas o uso e gozo é do usufrutuário. Então, se tiver um usufruto no imóvel, significa que o arrematante ele vai conseguir ter a propriedade do imóvel, mas não a propriedade plena. A propriedade plena, por quê? Porque tem usufruto gravando a matrícula do imóvel. Ele não vai ter direito a ter a posse do imóvel enquanto esse usufruto existir. Na maioria dos casos, o usufruto é instituído de forma vitalícia, ou seja, enquanto o usufrutuário for vivo, o arrematante não consegue ser emitido na posse do imóvel. Mas olha só, para que exista esse impedimento de entrar na posse por conta do usufruto, esse usufruto tem que estar registrado na matrícula do imóvel. O que eu quero dizer? Se, exemplo, eu doei um imóvel para alguém e reservei para mim o usufruto, mas eu não fiz o registro desse usufruto na matrícula do imóvel, esse usufruto é inexistente. Por quê? Porque o usufruto ele é constituído, ele existe perante terceiros, não as partes, perante terceiros, no momento do registro. Esse usufruto não registrado, ele é existente e é válido, como já decidiu o STJ, mas ele é existente e válido entre as partes, entre a pessoa que concedeu o usufruto e a pessoa que recebeu o usufruto. Perante terceiros, esse usufruto não existe, é inexistente, porque ele não tem eficácia perante terceiros. Aliás, ele não tem nenhuma eficácia. Então, se você arrematar um imóvel e tiver uma pessoa com usufruto, mas se o usufruto não tiver sido registrado, isso não é caso de impedimento à sua emissão na posse. Mas tem um porém. O usufruto é constituído, é existente, válido, eficaz perante terceiros, quando estiver registrado, quando ele é instituído por ato entre vivos. O que quer dizer? São atos entre pessoas vivas. Esse exemplo que eu falei, eu doei um imóvel e reservei para mim o usufruto. Ele só tem validade para terceiros, inclusive para quem arrematou o imóvel leilão, quando ele é registrado. Agora tem uma situação em que é usufruto constituído causa-morte. O que acontece? Eu faço um testamento, tá? E nesse testamento eu estou deixando 3 imóveis para pessoa X, só que o usufruto desses imóveis eu estou deixando para as pessoas Y. Nesse caso, tratando-se de transmissão de bens causa-morte, essa transmissão é feita de forma automática com o falecimento, ou seja, a existência
desse usufruto, a validade desse usufruto, a eficácia dele é imediata, com o falecimento. Na verdade, tem entendimento que diz que esse usufruto existente, válido e eficaz, quando termina o processo do testamento, assim, a verificação da validade do testamento em juízo. Só que, aí o que acontece? Existe um usufruto, nesse caso, causa morte, mas ele, para existir, ele não precisa de estar registrado. Até porque ele só vai poder estar registrado depois de ser finalizado o inventário e partilha de bens. Ou seja, isso é uma situação bem complicada. Por quê? Existe um usufruto no bem, desde o momento da morte da pessoa que concedeu, que no testamento colocou a propriedade para um e o usufruto para outro, e isso pode não estar registrado na matrícula do imóvel. Isso pode atingir terceiros. Só que acontece o seguinte: se isso não está noticiado no processo, se isso não está noticiado no edital de leilão, esse usufruto não pode ter eficácia para o arrematante, porque as regras do leilão, o regimento interno da arrematação, a lei do leilão, é o que está dizendo o edital. E se o edital não tiver constando nada sobre o usufruto, o arrematante não pode ser responsabilizado por isso. Aconteceu um caso, um cliente arrematou um imóvel, depois ele foi nos procurar e foi exatamente essa situação que aconteceu. Foi uma briga grande com pessoas importantes, conhecidas, bem conhecidas, em que nosso cliente arrematou um imóvel em Ipanema. A proprietária desse imóvel era uma atriz, que faleceu, era uma atriz, que ela deixou o imóvel para uma pessoa e o usufruto para outra. Isso em testamento. E a pessoa para quem ficou o usufruto tentou de todas as formas impedir a emissão na posse. Só que existe uma questão que a gente alegou e nós fomos vitoriosos, que foi o seguinte: olha, esse caso chegou para a gente após a pessoa ter arrematado. A gente não fez o estudo de viabilidade jurídica antes. Então o que aconteceu? Aconteceu que a gente alegou, que primeiro que não estava no edital, e segundo que não tinha essa informação no processo, não poderia ser visto com antecedência. Mas tem uma questão que foi a questão que foi vencedora. Por quê? Porque a pessoa que faleceu, essa atriz, ela doou todos os bens dela, ela deixou muita dívida, só que ela deixou todos os bens em testamento com usufruto. Isso significa que o que ela fez, o que ela tentou fazer, ajudaram ela a fazer isso em vida. Na verdade, ela deixou dívidas e ela blindou o patrimônio dela. Por que acontece? Quem, em sã consciência, vai querer arrematar um imóvel com usufruto? Ninguém. A pessoa vai ter a propriedade, não vai ter a posse do imóvel. E a partir do momento que ela deixa muita dívida, o espólio dela tem muita dívida, e todos os bens que ela deixou estar com usufruto, significa, e essa foi a nossa tese, que foi uma tentativa de fraudar a execução. As execuções, que são várias do espólio. E por tal motivo, por essa fraude de execução, ela não, esse usufruto não seria válido para terceiros, porque ela estaria deixando o bem, na verdade, entre aspas, impossibilitado de servir como garantia para os seus credores. Essa tese foi aceita e nós conseguimos a emissão na posse. Foi uma briga grande, mas de repente a gente conseguiria ver, aliás, com certeza a gente conseguiria ver isso antes, se fosse estudado, e a gente evitaria todo esse imbróglio. Mas tem uma questão que também atrapalha muito as arrematações e pouca gente sabe, que é o seguinte: vou dar um exemplo. Existe um casal que mora em certo lugar, vou lá, centro da cidade. E
o marido faleceu. Aí vem um credor da esposa do marido e tenta penhorar o imóvel. Ele pode penhorar o imóvel? Pode. Ele pode ser leiloado? Pode. Só que o arrematante não tem direito de ser emitido na posse do imóvel. Por quê? Porque a partir do falecimento do marido, a esposa, a viúva, ela adquiriu, mesmo sem registro, como decidiu o STJ, sem nenhuma notícia na matrícula do imóvel, essa viúva tem um direito real de habitação. Direito real de habitação é o direito de se manter no imóvel, de morar no imóvel, enquanto ela viva for. O que quer dizer que o bem responde pela dívida, só que as pessoas que adquirirem esse bem não poderão entrar no imóvel, usar, gozar do imóvel, enquanto ela for viva, por conta do direito real de habitação. Existe essa informação no edital? Não. Isso tem que ser investigado pelos advogados dos interessados em arrematar esse imóvel. Dá para fazer isso? Com certeza. Então, não é só a questão do usufruto, é a questão do direito real de habitação, que pouca gente conhece de como funciona. Aliás, muito executado poderia evitar a emissão na posse, muito advogado executado poderia evitar muitas emissões na posse se conhecesse como é que funciona essa regra. Então, a pessoa faleceu, era o imóvel da família, quem sobrevive, geralmente o cônjuge, tem direito a ficar no imóvel e o imóvel responde pela dívida, mas essa pessoa fica no imóvel enquanto ela for viva. Ou seja, é parecido com o usufruto. Só que para ela ter direito à habitação, ela tem que efetivamente residir no imóvel. Se ela alugar o imóvel, ela perde esse direito. A gente já passou por uma situação dessa, isso tem muitos anos, e também um cliente procurou a gente depois de arrematar no Jardim Botânico, e a gente conseguiu provar em juízo que essa pessoa que tinha um direito de real de usufruto, ela estava alugando um imóvel para uma médica. Só que ela não mudou de propósito e pediu para a pessoa, para a locatária, não mudar o nome na conta de luz, gás, para não descaracterizar o direito de reabilitação. A gente descobriu, foi atrás e conseguiu por conta disso. Então, são questões muito sensíveis que devem ser analisadas com bastante critério antes de fazer uma arrematação para a oportunidade não virar um pesadelo. Tá bom? Espero ter esclarecido, ajudado vocês a entenderem mais sobre esse universo dos leilões e dos direitos reais de gozo. Obrigado, abraço. Se tiver interesse em arrematar algum imóvel em leilão, conte com nossa assessoria especializada. Entre aqui no nosso site. Abraço.